Miga sua louca! Você quer fazer dublagem? Será que esse caminho é interessante? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live maravilhosa neste singelo canal de comunicação, o Instagram. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, é a dublagem. Dublagem sempre atrai as pessoas. Você certamente, em algum momento, já pensou em trabalhar com dublagem, principalmente se você for atriz, ator, locutor ou locutora. E para nos ajudar a entender a dinâmica desse mercado, principalmente focando no mercado feminino, nas mulheres, nós vamos trocar uma ideia com ela, que já dubla há um montão de tempo. É a Mari Mirabete. Ela vai nos ajudar a entender, será que vale a pena você direcionar sua carreira se você é um ator, ou melhor, uma atriz ou uma locutora? E aí, claro, por tabela, a gente acaba falando também com os locutores. Oi, Mari! Oi, boa noite, gente, tudo bem? Como é que você tá? Tudo tranquilo? Como é que tá sendo esse período de pandemia aí para você? Tudo bem, né? Dentro do possível aí com as notícias que não são muito boas aí com relação ao país, mas comigo tá tudo bem, graças a Deus eu tenho conseguido trabalhar 99% do tempo no meu home studio, como vocês podem ver aqui atrás de mim. Então, isso é um alívio muito grande, porque eu não conseguiria me imaginar, sei lá, mais de um ano sem trabalhar, não tem como, né? Você conhece bem a área aí, cada dia conta. Exatamente, Mari. Eu fico pensando nos colegas, né, nossos colegas atores e atrizes que estão impossibilitados de realizarem o seu trabalho, principalmente aqueles que trabalham basicamente nos grupos de teatro, né, trabalham com o audiovisual, tá tudo meio parado, né, e esse ano tem sido realmente muito difícil. Ouço relatos de amigos aí que têm passado por dificuldade, porque como é que você toca a sua vida se você perde a sua principal fonte de renda, né? Então é de fato um momento muito desafiador esse que a gente está vivendo e haja saúde mental. Total, é matar um leão por dia e esse negócio da saúde mental, assim, é complicado, né? Porque a gente tem que se manter firme, a gente tem que conseguir continuar trabalhando, a gente tem que enfrentar todo tipo de adversidade. E, assim, artista nesse país já tem uma vida um pouco conturbada, o negócio já não é fácil para Pô, ninguém. Agora, assim, eu vejo muita gente, eu fico muito preocupada realmente do que vai ser dessas pessoas, né? Eu tenho muita sorte de estar podendo trabalhar de casa, de estar me deslocando pouquíssimo para fazer o meu trabalho, mas eu sei que nem todo mundo tem essa possibilidade. Então, isso é muito triste porque as pessoas estão passando muita dificuldade mesmo, né? certamente, né? Essas mudanças todas impactaram no nosso fazer profissional, tanto na locução quanto na dublagem. Daqui a pouco você vai contar um pouco mais para a gente sobre essa história de fazer o trabalho remotamente. Mas, Mari, para a gente abrir, eu queria saber como é que você entrou nessa, né? Você foi fazer formação em artes cênicas porque você queria ser atriz ou porque você queria ser atriz e principalmente trabalhar com a dublagem? Como é que se deu esse seu insight, né? O seu chamamento para o teatro, para as artes? Aham. Na verdade, eu assim assumo, fui parar nas artes cênicas porque o meu foco sempre foi a dublagem, né? Obviamente que aí, com o passar do tempo, o conhecimento, enfim, todo o estudo, todas as possibilidades que eu tive nos meus trabalhos, a gente começa a vislumbrar outras coisas. Mas desde sempre e até hoje, para mim, o foco foi a dublagem. E, na verdade, o meu interesse pela área começou desde muito cedo. Eu acho que eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. Hoje eu vou fazer 40 no meio do ano. E desde os 12 anos, mais ou menos, eu já comecei a me despertar para isso, sabe? Eu ouvia, né, eu uso sempre um exemplo, né? Quando falam, como é que você começou? Como é que deu isso na sua cabeça? Eu assistia a TV Colosso e aí eu ouvia a voz da Priscila da TV Colosso. Então aquela voz ficava na minha cabeça, eu adorava, achava sensacional. Aí na sessão da tarde ia passar o Ghost e a voz da Demi Moore era a mesma voz da Priscila da TV Colosso. Como assim? Aí eu falava, não, né, na minha cabeça, assim, aquilo não fazia o menor sentido, mas ao mesmo tempo me instigava e foi uma coisa que eu fui amadurecendo, só que
Até por uma questão de, sei lá, né? Pensa isso há não sei quantos anos atrás, era uma profissão, né? As artes cênicas no todo. É uma profissão que você fala, ah, mas você trabalha com isso e com mais o quê, né? As pessoas não levavam isso, não encaravam isso como uma profissão que pode te manter, que pode te dar suas coisas, que pode te possibilitar uma vida bacana. Então eu tinha esse preconceito, sabe? Mesmo muito pequena, eu pensava, não, mas assim, não tenho como ir atrás disso, porque eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso ir atrás de uma área que vai me dar dinheiro, que eu me sustente, se eu tiver uma família, que eu não passe dificuldade. Então eu mesmo criei esse pensamento sabotador e guardei isso, assim, armazenei mesmo no coração e fui seguir minha vida. E aí, né, estudei normalmente, terminei o colégio, fui fazer faculdade. A primeira faculdade que eu fiz foi de jornalismo. Eu fiz 2 anos na Universidade Metodista. E aí, apesar de adorar, eu falava, não, não é isso, né? Não é isso, tal. Aí desisti. Aí fui fazer faculdade de design de multimídia no Senac. E aí amei o curso, mas não era isso que eu queria trabalhar. E aí eu comecei a tentar me ouvir, falar, gente, não tá dando certo, eu tô fugindo do que eu quero realmente fazer. E aí, depois que eu terminei a faculdade de design, passou um tempo, eu fui trabalhar em agências e, enfim, sempre trabalhando mais com a parte de comunicação, que é o que eu sempre gostei, né? Fazendo redação e tudo mais, revisão de texto. Até que em 2008, eu trabalhando ainda em agência, eu resolvi começar a fazer o teatro. Fiz no Senac a minha formação, né? Maravilhoso o curso, inclusive. E aí, em 2009, eu comecei a fazer o curso de dublagem. Né? Na época, eu fiz na do Brasil, tive professores excelentes, o Hermes Baroli, Felipe Grinan, me ajudaram muito, né? E já tinha feito um curso antes, um curso livre no Senac também, com a Marli Bortoleto. Então, eu já tinha começado a ir atrás, mas até que em 2008/2009 eu consegui fazer as duas formações e tá pronta para trabalhar, né? E foi aí, assim, aí que eu cheguei de fato na dublagem, né? Que eu comecei É, a. é uma jornada longa, né? Desde o momento que você sente o desejo, sente o chamado, até chegar efetivamente a esse momento de gravar sua primeira dublagem, que é o que eu vou te perguntar logo em seguida, mas queria convidar os nossos amigos que estão assistindo aí esta live para que façam comentários e nos ajudem a construir esse debate sobre mercado de dublagem para as mulheres. As nossas amigas atrizes e dubladoras que estão presentes, se quiserem comentar, será uma honra poder ler aqui as mensagens de vocês, nos ajudando a entender a dinâmica desse mercado. Beleza, Mari. Então, DRT na carteira profissional, você foi à luta. Como é que foi esse primeiro momento? E aí, qual orientação você recebeu? Bate na porta do estúdio, liga para a pessoa, descobre onde ela mora, liga na casa dela? Quais foram os caminhos que você utilizou para conseguir fazer o seu primeiro trabalho? Uhum. Olha, mas se ainda tivessem me dado esse direcionamento, a vida teria sido um pouco mais fácil, mas não foi nada fácil. Mas isso, assim, o momento estava difícil no mercado aqui em São Paulo, pelo menos, e as coisas eram muito diferentes. Muita coisa mudou de 2009 para cá, né? Hoje nós temos muito mais possibilidades até de se apresentar, né, nos estúdios e conversar com as pessoas. Naquela época era um pouco mais difícil. Então, a minha primeira escala aconteceu logo depois que eu terminei o curso, porque eu tive uma oportunidade na do Brasil, fiz uma ponta num seriado, nossa, mas tremia da cabeça aos pés, assim. Mas foi uma coisa assim, eu falei, meu Deus, eu senti aquela paixão, aquela coisa do meu Deus, é isso que eu quero pra mim, né? E aí eu comecei a pegar alguns contatos. Na época, eu não conhecia muita gente na área, confesso. E fica um pouco mais difícil, né? Porque não que alguém vá, de repente, te colocar lá dentro, mas te passar um telefone, um e-mail com quem você pode falar, com quem vale a pena falar quando você está começando, eu não tinha essas informações. Então, eu dei uma pingada ali, uma pingada aqui e não consegui nada, assim. Foi bem difícil. Eu fiquei uns 6 meses direto tentando e não consegui. Na época, eu não tinha como não trabalhar. Então, trabalhando fixo em empresa, tudo acabou ficando um pouco mais difícil, porque eu precisava de disponibilidade, de repente, para fazer estágio, para bater na porta dos estúdios, eu não tinha. Então, entre 2009 e 2011, a coisa ficou meio que patinando. Eu dublei mais 1 ou 2 vezes nesse meio tempo e parei. Em 2011, eu tentei de novo e
foi difícil de novo e, assim, não tava conseguindo oportunidade nenhuma. Era só porta na cara, foi realmente muito difícil. E só que aí, nesse período, eu já estava começando a me programar. O que eu posso fazer para, de fato, eu conseguir me dedicar ao que eu preciso para isso, né? E aí continuei trabalhando em empresa normalmente até que em 2014 eu falei, não dá mais, assim, chegou no meu limite, porque já estava até me afetando psicologicamente, foi um negócio meio complicado, né? Que você sentia aquela vontade de fazer muito uma coisa e se sentir frustrada fazendo outra que de repente não tinha muito a ver comigo. Aí em 2014 eu consegui fazer um pé de meia, consegui pedir minha demissão e, tipo, se em um ano não rolar nada, eu desisto de vez e aí volto a trabalhar em empresa e desisto da dublagem de vez, né? Mas eu tinha como me manter por um ano para começar a trabalhar. E foi que as coisas começaram a acontecer, né? Então, esse ano eu completo 7 anos, eu considero 7 anos de dublagem, porque em 2014 eu consegui ter as minhas primeiras escalas e desde então toda semana praticamente, né? No começo é mais difícil ter toda semana, mas trabalho. Hoje é a minha primeira fonte de renda, é o trabalho que eu amo. Eu faço outras coisas, eu faço locução, audiodescrição, coisas que eu amo também, mas a dublagem é a minha principal fonte de renda. Olha, sua jornada me lembrou, inclusive, a novela das 9 que terminou agora, A Força do Querer. Porque se não tiver essa força, o negócio não anda. Muita gente acaba ficando pelo caminho, porque é isso, né? É difícil de entrar, conhecer as pessoas, saber em qual porta você deve bater. Você percebe que mudou alguma coisa nesse sentido ou ainda temos essa grande dificuldade de se apresentar e buscar a oportunidade? Tá mais fácil, tá igual, tá mais difícil? Qual é a sua percepção? E aí, pensando aqui numa fala para as nossas colegas que eventualmente estejam na escola de teatro ou que caiam nesse vídeo aqui por um acaso qualquer e tenham interesse nesse tipo de trabalho. Uhum. Bom, a gente tem que fazer um parênteses, que nós estamos num momento muito difícil e ele acaba impactando na forma que as pessoas estão entrando na dublagem. Hoje, nesse período que a gente está vivendo, eu falo, tenha paciência, porque a gente não pode ir nos estúdios, a gente não está podendo se apresentar pessoalmente, que é uma coisa que faz diferença. A gente consegue fazer um contato ou outro virtualmente, mas o pessoal acaba impactando positivamente. Então, assim, excluindo esse momento pandemia que a gente está vivendo, eu posso te assegurar que hoje em dia as coisas estão um pouco mais fáceis para você começar. Não tá mais fácil para você se fixar na profissão e deslanchar e, não, em um mês eu vou estar já dublando tudo. Não é isso. Mas hoje a gente tem muito mais possibilidade de falar com as pessoas, de marcar visitas, de fazer estágios. Alguns estúdios permitem que se faça estágios. E como eu passei por essas 3 fases, né, até de fato eu conseguir começar a trabalhar com dublagem, eu sinto que hoje, se eu tivesse que começar hoje, eu teria mais facilidade do que naquela época. O mercado, apesar de um pouco fechado em alguns momentos, mas você consegue brechas para que as pessoas te conheçam, até o fato de você conseguir hoje muito mais fácil editar um material e mandar por e-mail para a pessoa conhecer sua voz. Acho que hoje a gente tem muito mais possibilidades. Ô Mário, eu tenho uma percepção de que com a chegada desses trocentos players aí de streaming, então a gente tem Netflix, tem Amazon Prime e as outras empresas todas acabaram movimentando o mercado de dublagem, porque muita obra teve que ser dublada ou redublada. Nesse sentido, o mercado se aqueceu, e aí se o mercado se aqueceu, eu quero saber em seguida se isso fez com que surgissem novas oportunidades, porque se a gente tem uma quantidade pequena ou limitada de dubladores, para que o mercado cresça, para que a gente possa atender todo mundo, tem que abrir espaço para mais gente. É isso? Esse pensamento está equivocado? Ou isso está efetivamente rolando? Tá perfeito, Má. Você tocou num ponto que eu tinha esquecido de comentar, né? Uma das coisas que a gente pode considerar que foi uma grande mudança foi a chegada dos serviços de streaming. Em 2009 não tinha nada disso, né? Então, basicamente, se dublava para cinema e para TV a cabo, né? Não tinha muitas outras possibilidades, né? Hoje em dia, sei lá, dá para contar uns 10 serviços de streaming, todo mês chegando produções novas e
muitos clientes, né, muitas empresas distribuidoras pedem que sejam vozes diferentes, né? Eles pedem, falam, não, vê aí, consegue um elenco aí de vozes que não são carta marcada, né? Aquelas vozes mega conhecidas. Então, isso acaba possibilitando, né, para as pessoas que estão começando terem oportunidades, né, de iniciar. Então, o trabalho aumentou muito, assim. Eu acho que 90% do que eu dublo hoje é para streaming, com certeza. Que legal. E nesse sentido, conta pra gente aí alguns personagens, onde é que a gente acha a sua voz nas séries que estão no ar, ou nas séries que já saíram e fizeram muito sucesso? Manda aí uns personagens pra gente saber. Ok. Bom, esse ano foi ao ar a última temporada de uma série que eu dublo desde a segunda temporada, foram 7, que é The 100. Era uma série exibida pela Warner, né? Minha personagem era a Emori. Sem dúvida, foi o personagem que me deu mais destaque, assim, até pelo tempo que eu passei, né? Praticamente eu fui crescendo na dublagem com essa personagem, né? E muitas pessoas acabam me procurando, mandando mensagem por conta dela, né? Eu também dublei uma personagem na série Ponto Cego, fiz a Brianna, que também foi um trabalho um pouco menor, mas foi muito legal, porque a série é muito boa, né? Eu acho que, assim, maiores e que de repente o pessoal vai conhecer são essas, porque eu faço muita coisa para reality show. Então, assim, é tudo que você pode imaginar de reality show, com certeza alguém já me ouviu aí em alguma coisa, né? Então, esses reality shows todos, Discovery, com certeza tem muita coisa. E tem duas produções muito legais que eu tô fazendo hoje, que eu não posso falar por conta de contrato de confidencialidade, mas que eu sei que são coisas grandes e que em breve eu vou poder divulgar. E aí o pessoal vai conseguir ouvir um pouco mais do meu trabalho. Mas procurem na Netflix, The 100 e na Globoplay o Ponto Cego, vocês vão me achar lá. Essas são as mais recentes, assim, que eu posso compartilhar com vocês. Que demais, Mari. Muito legal. E conta pra gente, tem uma diferenciação entre os papéis que você interpreta, né? Como é que é essa diferenciação? Protagonista para o coadjuvante? Qual esse esquema de diferenciação e o quanto isso impacta no trabalho? Porque imagino que um protagonista, ele grava, né? E o que faz, o dublador que faz pontas ou participações menores, grava com menor intensidade. Como que é isso? Como que é a rotina, pensando nos diversos papéis que você pode ocupar? Uhum. Sim, eu acho que não existe um dublador, uma dubladora que só faça protagonista ou só faça ponta, né? Com o tempo, com a experiência que a gente vai conseguindo, né, com os trabalhos, a gente começa a fazer de tudo. De início, eu fiquei anos só fazendo ponta. A série chegava e eu entrava falando, boa tarde, o senhor deseja um café? Era isso, assim, e muito vozerio, né? Pra quem não sabe, vozerio é quando você tá vendo ali o filme, tem uma cena de festa ali, os protagonistas conversando, e atrás tá a galera falando. E aí a gente tem que cobrir esse pessoal, a gente tem que dublar essas cenas que estão acontecendo atrás, essas histórias que estão acontecendo atrás, no improviso. Dificilmente a gente tem texto pra vozerio, né? Então eu fiquei muitos anos, acho que de 7 eu devo ter passado uns 3 anos e meio só fazendo ponto e vozerio. E trouxe uma grande parte da bagagem que eu tenho, porque a dublagem, assim como outras profissões, claro, você vai pegando o jeito na prática, né? Então, Fazendo, né? começa, nas primeiras você entra com dor de barriga, com vontade de desmaiar, nervosa pra caramba, e ali dali 2 anos, aquela mesma coisa que você tem que fazer, você já encara com muito mais naturalidade. Então, acho que a principal diferença com o passar do tempo é isso. Você vai se adaptando a olhar para a tela, olhar para o texto, a prestar atenção no que o diretor está falando no fone e levar isso para o seu trabalho, né? Então, assim, a minha rotina é bem diversificada, porque, por exemplo, hoje eu gravei uma personagem relativamente grande num episódio de um reality. Amanhã eu tenho essa série que
tô fazendo uma personagem grande e aí eu vou gravar umas 2 horas, mas eu também tenho uma escala de 15 minutos de manhã cedo, que eu sei que vão ser pontas, né? Pelo tempo a gente sabe que é ponta. E à noite eu tenho uma outra grande também. Então, assim, a gente não sabe, né, com antecedência, normalmente, se vai ser protagonista ou coadjuvante, enfim. Mas pelo tempo do trabalho a gente tem uma ideia, com quem a gente vai trabalhar também a gente pode ter uma ideia. E não tem rotina. E acho que isso que é o mais legal. A gente vive várias pessoas todos os dias, desde aquela principal num filme até uma pontinha num reality show. E eu acho que isso que torna tudo muito, muito mais legal. Que da hora. Você comentou sobre a do Brasil, eu fui aluno lá também, fui da turma número 6 em 2006, faz tempo. E lá tive aula com Hermes, e uma coisa que me chamava a atenção, porque virava e mexia, terminava a aula, ele já emendava os trampos dele de dublagem, né? E o cara dublava com um fone desse, né? Então eu ficava como é que esse cara faz isso? Ele botava um fonezinho aqui e pau no gato, e arrepiava, né? Eu falei, cara, que loucura. Então você tem toda a razão, né? Quanto mais a gente faz, mais experiente e mais fácil fica o processo para a gente realizar o trabalho. Aí eu quero chegar numa outra questão com você, do ponto de vista técnico. Porque eu via o Hermes, por exemplo, dublando, e, e, e me parecia que tinha uma voz de dublador. Aí ele dizia assim: não, gente, é voz normal, é a nossa voz natural. Aí fala, tá, voz natural, vamos lá. Aí ele ia dublar, ele fazia uma voz de dublador, que não era a voz que ele usava para conversar. Como é que é isso para você? Você usa a sua voz cotidiana, ou é a voz da Mari dubladora? Tem diferença? Como é que você percebe isso? Olha, pelo feedback que eu tenho das pessoas, muita gente fala: nossa, eu sabia que era você só porque no final falaram com as vozes de aí, Mariana Mirabete, aí falou o nome da personagem. Porque eu não reconheci, não parece você. E, eu não sei, assim, eu acho que começa a se tornar tão orgânico, né? A gente começa a assistir o que vai ser gravado e automaticamente você entende qual é a voz que você precisa dar para ela. Então, essa é a minha voz, eu falo meio, às vezes, agudo demais e tal, e grito um pouco, tal, falo alto, mas na hora de dublar eu tenho que entender, aquela pessoa, ela é mais introspectiva, ela é mais velha do que eu, ou ela é mais nova do que eu, então, tudo isso direciona você com a voz, né? Onde eu vou encaixar a minha voz naquilo. Então, assim, se é uma jovem, mais ou menos da minha idade, um pouco mais nova até, essa minha voz normal casa bem. Mas se é uma pessoa um pouco mais velha, eu coloco um pouco mais o grave aqui, para tentar trazer um pouco mais de seriedade, né? Ou se a pessoa tá triste, ou se é mais novinha, eu procuro fazer uma voz um pouco mais aguda. E assim, por isso que acaba sendo uma voz de dublador, porque você tem que entender o personagem e ver o que vai se encaixar melhor com aquilo, porque apesar de em alguns momentos isso não acontecer, o match de vozes é importante, né? É importante que a voz combine com a cara. Não precisa necessariamente combinar com a voz original, mas tem que combinar com a cara do ator, da atriz, enfim, né? Pra ficar um trabalho legal no final. Então, assim, eu não penso muito. É na hora mesmo que eu vejo, e aí eu tenho que guardar o registro, né? Principalmente se é uma personagem recorrente, eu tenho que lembrar onde eu coloquei aquela minha voz. Ela tá mais no peito, tá mais na cabeça? Tudo isso vai moldando o meu trabalho dali em diante, né? Que demais. E em relação à escalação, o Mari, nesse momento onde eu tive mais próximo da dublagem, tinha a questão de tipo físico, né? Então, se você pega um ator brasileiro que tem um tipo físico que lembra o do original em outro idioma, normalmente dá esse match. Continua sendo assim, o tipo físico influencia, ou a gente não tem mais repertório de atores e atrizes para que para cada tipo físico você encaixe de maneira adequada? Aham. Olha, eu acho que não tem mais muito isso não, viu? Porque, principalmente agora com rede social, a gente sempre vê publicação de elencos e o pessoal coloca a cara dos personagens junto com dos atores que fazem a dublagem. É tão diversificado, né? A gente consegue ter tanta variedade. Então, até uma questão que foi levantada há um tempo com alguns colegas, que chegou uma produção com um elenco, acho que 100% ou 90% negro, e estavam com dificuldade de encontrar dubladores e dubladoras negros para completar esse elenco, porque seria legal, enfim, trazer essa visibilidade.
né, para essa causa. Foi difícil, né? Infelizmente ainda existe muito privilégio, né, em tudo que a gente sabe, né, em todas as Sempre. profissões, e nas artes não é diferente. Então, realmente, o elenco negro, infelizmente, é muito pequeno ainda. Então, se você precisar escalar um elenco 100% negro, você não consegue, né, dependendo da quantidade de personagens que vai ter. Você sabe que naquela live que eu fiz com o Lafay, uma das pautas era justamente essa, e aí tem um momento que eu pergunto assim, ô Lafay, mas quando você começou, quantos dubladores negros tinham? Aí ele dá uma pensada, né? Fala assim, cara, só tinha eu. Falei, caramba, e mudou? Ele falou, claro que mudou, tá bem melhor. São quantos agora? Falei, tem eu e o... E aí ele cita mais um nome. Falei, pô, Lafay, então não mudou muita coisa, né? De Exatamente. fato, é um mercado que ainda precisa trabalhar essa questão da diversidade, né? Sim, e eu já dublei inúmeras personagens negras e brancas, baixas, já dublei anã, já dublei, nossa, vários realmente tipos físicos, né? Então eu acho que hoje muito mais se preocupa com a voz, se combina com aquela cara, e às vezes não combina muito, mas o dublador tem uma interpretação tão maravilhosa que aquilo não é o principal, o match não é o principal é você assistir aquilo e esquecer que tá dublado. Eu, pelo menos, considero que uma dublagem boa é aquela que assiste e não me incomoda. Eu, como profissional, porque eu fico prestando atenção nisso o tempo todo. Mas é aquela coisa que você fala, nossa, que incrível, né? O trabalho tá maravilhoso e você não fica pensando na dublagem o tempo todo, né? E nesse sentido, quem são as suas referências, né? Quem te inspira a ser uma dubladora cada vez melhor? Olha, tem muita gente. Eu vou tentar dar uma resumida porque eu, desde criança, né, gosto de acompanhar, enfim, até demorou um pouco para eu ter acesso a muita informação. O que eu às vezes conseguia quando eu era criança era ver uma matéria no vídeo show que passava com alguns dubladores, né? Depois, com o advento da internet, a gente conseguiu ter mais esse tipo de informação e até de fazer contatos e fazer amizades, né? Mas como eu citei lá no começo da nossa conversa, a Mônica Rossi, que é a que faz a voz da Priscila da TV Colosso e da Demi Moore, para mim é uma referência assim, maravilhosa. É uma pessoa que, felizmente, eu tive o prazer de conhecer depois de alguns anos e acabou se tornando minha amiga. É uma pessoa que eu gosto muito e é uma pessoa que eu admiro demais. Ela é maravilhosa fazendo tudo, né? E ainda no Rio de Janeiro tem a Flávia Sadi, que é uma dubladora um pouco mais jovem, ela tem a minha idade, mas ela dubla tudo maravilhosamente bem. Ela é a voz da Gal Gadot na Mulher Maravilha. Ela tem, assim, um currículo invejável e ela é uma profissional, assim, maravilhosa. Lá no Rio também tem o Marcos Souza, tem, nossa, muita gente legal. Assim, é difícil mesmo eu listar. Aqui em São Paulo, Angélica Santos foi uma referência para mim desde que eu era criança. Eu sempre ouvia o Cebolinha, né? E aí ficava louca, a Turma da Mônica, e eu via aquela voz no filme, a mesma voz dos Anos Incríveis. Eu falava, gente, como é que pode, né? Então também me instigou muito desde cedo, né? Gosto muito do trabalho do Felipe Grinan também, que foi meu professor, é uma pessoa maravilhosa. Nelson Machado, que já é mais das antigas, que é o Kiko do Chaves, né? E, nossa, tem muita gente. Letícia Quinto, tem muitos profissionais incríveis, assim, não tô bajulando, não, de verdade. O pessoal da dublagem brasileira tá muito de parabéns, assim. Profissionais que, com o passar do tempo, realmente acho que se tornaram referência para muitas pessoas, não só para mim. O Kleber tá falando assim, ó, a Angélica é mestra. E é mesmo. Fala que o Kleber é sua referência, ô Mari, para ele ficar felizão. Kleber Pianese, então, nossa, maravilhoso, minha referência, uma pessoa muito querida, mas é verdade. Ele é muito O querido. Kleber é brilhante, né? Que demais. Agora é o seguinte, né? Antes da gente entrar nessa discussão como é que está o mercado para as mulheres, só conta pra gente como é que foi o momento da sua primeira gravação. Então você já deu um spoiler aí, barriga doendo, uma certa tremedeira, mas dá o contexto pra gente. Onde é que foi? O que você foi dublar? Como é que foi esse momento da sua primeira gravação pra valer? Uhum. Tá, a primeira vez pra valer mesmo, como eu comentei, foi na do Brasil. Era uma série que chamava Galera do Surf.
Nossa, lembro direitinho. Assim, eu assisti tantas vezes aquilo depois, eu fiquei tão emocionada que eu gravei e aí depois eu consegui passar para DVD. Nossa, foi uma loucura. E aí eu assistia. Hoje eu vejo e falo, ai meu Deus do céu, para melhorar faltava muito, né? Mas assim, foi muito legal porque não foi só uma ponta de uma fala. O Hermes quis me colocar naquilo e falar, vamos ver o que que vai dar. Ele foi super paciente na direção, foi muito legal. E era uma personagem que ela entrou em um episódio, mas ela era uma das principais. Ali, a história naquele episódio girava meio que em torno dela e do menino que gostava dela, enfim. E assim, eu lembro que eu fiquei muito nervosa, muito. Eu entrei lá e comecei a suar frio. E aí tinha uma hora que eu falava, eu não vou conseguir. E eu assisti 1 milhão de vezes e errei 1 milhão de vezes. Mas, como eu falei, eles foram super pacientes e óbvio, né? Eles têm noção. A pessoa tá começando. Ele poderia ter me colocado para fazer uma falhinha, mas ele, de repente, até por ele já ter me dado feedbacks na época do curso e ele falava que eu tinha muito potencial, eu acho que ele quis arriscar um pouco mais. Dei um trabalhinho, mas entreguei, né? Hoje em dia faria diferente? Faria, mas eu acho que foi um começo muito legal, foi uma coisa muito marcante, assim, e sei lá, foi bem legal mesmo. Sem dúvida, né? E ter essa oportunidade, ter a confiança do seu professor é um lance muito bacana mesmo, né? Marca a trajetória da gente. E eu sempre digo para os alunos em geral, né? Ó, valorizem os seus professores, faça boas entregas, porque o professor pode fazer essa ponte entre você e o mercado profissional. Que da hora, Mari. E aí a grande pergunta dessa live, né? E o mercado para mulheres? O que você enfrentou? A gente sabe que a sociedade brasileira ela é bem machista, então há uma série de dificuldades que são enfrentadas em diversas profissões. É diferente na dublagem? Tem barreiras que ainda precisam ser superadas? Como é que você enxerga isso? Qual é o momento da dublagem quando a gente pensa nas mulheres, novas atrizes que têm interesse em trabalhar com isso? Qual é a sua percepção? Aham. Olha, Má, eu não tenho números, mas a sensação que eu tenho, até conversando com os meus colegas, meus amigos, é que tem a quantidade de mulheres no mercado de dublagem já é naturalmente maior do que a quantidade de homens. É a sensação que eu tenho, né? Não tenho números, mas é a sensação que eu tenho. Então, o que acontece? Até um tempo atrás, sei lá, eu posso arriscar aí uns 5 anos atrás, talvez, os homens tinham uma facilidade gigantesca para começar a dublar, porque tinha muito filme de guerra, seriado para falar de carro. Então, assim, é um elenco que tem 50. Vai, um filme de guerra, tem 50 soldados e uma enfermeira. Então, por aí você já começa a perceber a desigualdade que tinha, né? Então, até um tempo atrás, era uma quantidade muito grande de produções voltadas para o elenco masculino. Hoje, com esse tanto de coisa que tem na TV a cabo, nos streams e tudo mais, eu percebo que tem um aumento, né? Então, programas sobre vestidos de noiva, o elenco predominantemente feminino, aquelas Guerra do Cupcake, Guerra do Donut, sei lá o que, tem muita mulher participando. Então, assim, e é uma forma também legal das pessoas começarem a trabalhar, né? São produções que permitem que o mercado absorva novatos, né? Então é aí que começam, eu acho que essas oportunidades. É muito mais fácil você começar fazendo. Travou a Mari. Volta, Mari. Aí, voltou. Travou a nossa live no meio da conversa. Você comentava sobre Guerra dos Cupcakes e esses programas com. Acho que os dois, hein? E aí, voltamos? E aí, voltei. Ih, cadê a Mari? A Mari caiu. Volta, Mari! Problemas na internet. Acontece. Estamos ao vivo. Já já a Mariana volta e a gente continua falando sobre esse assunto tão interessante, que é a dublagem, com esse recorte aí mais focado no mercado feminino, mercado de dublagem para as mulheres. Quero aproveitar esse momento para você que está aí acompanhando. Na próxima terça tem outra live e a gente vai falar sobre um assunto que também se relaciona com esse, que é o futuro da locução publicitária.
que está mudando, né? Quais mudanças estão em andamento, o que vem pela frente. Comigo estarão o Wagner Ferraz, locutor de publicidade aqui em São Paulo, e o Marcelo Meireles, que é locutor de publicidade também, membro do Clube da Voz, e vai nos ajudar a discutir esse assunto. Para onde está caminhando a locução publicitária? Mari voltou? Aí, agora sim. Pronto, você me ouve, Mari? Agora sim, eu resolvi sair para entrar de novo para ver se solucionava aqui o problema. Perfeito. Nós te ouvimos até o momento em que você comentava sobre programas como Guerra dos Cupcakes e outros realities que têm elenco majoritariamente feminino. Sim, então isso acabou proporcionando que voltasse, né, a absorver mais mulheres no mercado, mas ainda assim tem muitas mulheres trabalhando, né? E apesar de timbres variados e assim o que não falta é elenco diversificado. Eu acho que o cara que vai escalar uma produção, ele não precisa ficar repetindo vozes, porque tem muita gente talentosa. É óbvio que às vezes você precisa, em determinadas produções, contar com uma experiência, com uma pessoa que trabalha há 15 anos, né? Que não, a experiência que eu não tenho, de repente. Mas em termos de variedade, eu acho que tem uma oportunidade para todo mundo, assim, de verdade. Quem quer mesmo, que está, enfim, se dedicando a isso, tem que ter paciência e persistência, né? E principalmente entender que tem uma linha tênue, né, entre você. Travou de Espera novo, aí, Má. Mari, deu uma Tá me travadinha de ouvindo? leves. Sim, agora sim. Será que é o meu aqui? O que será que acontece? Bom, vamos lá, dando sequência então, Mari. Nesse sentido, eu quero te fazer uma pergunta. Há também um movimento de descentralização dos estúdios. Então, antes tudo muito concentrado em São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje a gente tem iniciativas em outras cidades. Qual é a sua opinião nesse sentido sobre oportunidades, né? Você acha válido? Acha que o mercado está receptivo para realmente novas possibilidades? Qual é a sua visão sobre esse aspecto da descentralização dos estúdios, saindo então do eixo Rio-São Paulo? Uhum. Na verdade, assim, um movimento que tem acontecido já há alguns anos, né? E eu acho que, na verdade, não acho certo você ditar quem pode dublar. Não, só pode dublar se a pessoa está em São Paulo, só pode dublar se a pessoa está no Rio. Não acho que isso seja certo, né? O interessante seria que todos trabalhássemos em conjunto para elevar o nível. Então, o que hoje eu acho que acaba sendo um empecilho é que em algumas praças não temos profissionais qualificados. E nem estou falando dos dubladores, mas eu estou falando de diretores, das pessoas que têm que direcionar o trabalho. Então, o que acaba pecando um pouco e que eu acho que ainda tem que ser trabalhado é realmente na qualificação desses profissionais. Sendo dubladores qualificados, diretores qualificados, as pessoas que trabalham no estúdio entendendo o que é a dublagem, sabendo lidar com aquilo, não tem por que restringir, né? Então eu acho que seria muito mais interessante para todo mundo se a gente pudesse trabalhar em conjunto, né? Eu sei que é difícil, talvez eu esteja sendo muito utópica, mas, por exemplo, até vou dar um exemplo da própria pandemia, né? Eu, de vez em quando, ia para o Rio de Janeiro e acabava dublando lá, porque eu conheço algumas pessoas de lá, e eu avisava, ó, tô indo aí, né? Se quiser me escalar, tamo aí. Então, dublei sempre lá, né? Mas nas vezes em que eu ia para lá. A pandemia e o estúdio remoto me permitiu fazer trabalhos para o Rio de Janeiro. Então, por exemplo, amanhã eu vou dublar, eu tenho 2 escalas para São Paulo e uma para o Rio. Então é uma forma, né? A tecnologia chegou aí para ajudar também, eu acho, né? Chegou num momento difícil, mas eu acho que é uma coisa que pode nos ajudar muito a, a misturar os talentos e fazer trabalhos com elenco misto. Eu acho isso tão legal, enriquece tanto, né? Tem gente que não gosta, mas é a minha opinião. Eu acho que o fato da gente poder trabalhar com profissionais de outras praças é muito legal. Mas as pessoas precisam se qualificar
E porque não tem jeito, Mal. O trabalho de São Paulo e do Rio de Janeiro acontece há muitos anos. Os profissionais se especializaram demais nisso. É normal que o sarrafo seja alto. Então, se você quer mesmo, você tem que procurar uma escola boa, um profissional bom que vai te ensinar, tem que ter paciência, tem que estudar muito, tem que treinar muito e, enfim, tentar chegar nesse nível alto, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Certamente, né? E essa mudança, então, o Kleber até comenta aqui, né? Tempos de home studio. Então, de repente, veio a pandemia, todo mundo teve que correr para montar o seu equipamento, preparar o seu espaço para fazer a dublagem remota. Como é que foi isso para você? Se foi assustador, tranquilo? Porque aí entram outras questões, que são esses aspectos técnicos do áudio, que são um pouco chatos, né? A gente não estudou áudio para fazer dublagem. De repente, você tem que começar a mexer com isso também. Como é que foi para você esse movimento, Mari? Uhum. Olha, pra mim, foi uma coisa que eu tive que resolver em um mês, assim. Eu tive que arregaçar as mangas e falei, vamos atrás da informação. O que eu consigo fazer dentro da minha casa, né? Porque alguns colegas tiveram já a felicidade de anteriormente já ter um home studio, às vezes ter uma cabine acústica em casa, porque já trabalhavam com locução, com alguma outra coisa. E como o meu volume desse tipo de trabalho era menor, quando eu precisava, eu gravava alguma coisa em estúdio ou no home studio de alguém, eu não precisava de uma baita estrutura, porque eu não dublava em casa. Então, eu tive que, até por uma restrição orçamentária, eu tive que montar um home studio mais caseiro, né? Não deu para eu comprar uma cabine acústica em um mês, eu não tinha essa verba, né? A gente tinha acabado de entrar na pandemia, estava um mês sem trabalhar, sem renda nenhuma, não estava preparada. Então, meu investimento maior foi no microfone, comprei um microfone bom, né? E aí eu comecei a estudar e a entender dentro da acústica aqui onde fica o meu home studio, que é no meu quarto, o que eu precisava. E aí, penando muito, tendo problema nas primeiras escalas, fazendo vários testes, eu tenho que agradecer muito pelos técnicos que ajudaram. Os meninos que trabalham nos estúdios foram maravilhosos, porque eles ajudaram demais a gente a conseguir meio que padronizar de forma que a gente conseguisse trabalhar e entregar a qualidade que o cliente quer. Então, aí eu entendi que eu precisava de biombos, precisava de espuma, precisava de uma caixinha para colocar um microfone e consegui montar. E hoje eu trabalho com todos os estúdios que eu trabalho, eu tenho meu home studio aprovado. Então, assim, foi um sufoco, eu fiquei apavorada, porque eu achei que eu não ia conseguir trabalhar, né? Mas deu certo e assim, é um alívio, porque depois disso eu acabei tendo mais oportunidade de trabalhar com locução, de fazer voice over, de fazer várias coisas aqui em casa, sendo dirigida à distância, né? Então foi um mal que veio para o bem aí, de alguma forma eu tive que fazer um movimento que acabou ajudando o meu trabalho e daqui em diante vou manter essa estrutura para continuar fazendo minhas coisas, né? Nos ajude então, Maria, a entender melhor essa situação. Agora você tem o seu home studio e outras possibilidades se descortinaram. Quais delas? O que dá para a gente fazer, além da dublagem, trabalhando com a voz? Nossa, muita coisa. Eu não sei se você conhece o Marcelo Nascimento, fiz um curso com ele de narração de audiolivros. E foi foi fantástico, porque casou direitinho. Eu fiz o curso com você, eu tava com a estrutura do meu home studio pronta, e aí comecei a conseguir, né, oportunidades e batalhar por estar com essa estrutura. Se eu não tivesse, provavelmente eu ia fazer o curso e tchau, né? Ia ser só um conhecimento e não ia conseguir começar a, de fato, tentar oportunidades nessa área. Então, narração de audiolivros, locução publicitária, gravação de voice-over, gravação de voz original. Gente, tudo na área, né? Eu trabalho de voz, com a estrutura do home studio que eu tenho hoje, eu consigo fazer qualquer coisa, né? Então, foi uma possibilidade que se abriu aí que, olha, foi maravilhosa. Vale a pena o investimento, né? E falando em investimento, Mário, vamos falar de valores, né? Porque eu já vi aí, já vi pessoas falando sobre montar o seu home studio e fazendo contas e chegava lá nos 40, 45 mil reais, um investimento altíssimo. Por outro lado, nós vimos o exemplo do próprio Kleber, que montou o seu estúdio, o seu famoso estúdio de R$ 79. E aí, para a gente ter um estúdio
que seja aprovado pelas casas de dublagem, pelas casas de produção de conteúdo audiovisual, quanto é que você avalia que a gente precisa investir para ter qualidade profissional na entrega? Aham. Olha, Má, bom, eu vou levar em consideração ó, o local que eu tenho aqui. Então, o meu quarto, o piso é de madeira, o que já ajuda. Eu tenho bastante móveis, o que também já ajuda. E aí eu tenho um canto que eu consegui reservar, né? É um quadrado mesmo, é um negócio de 1,5 por 1,5 que eu consegui reservar no meu quarto para isso. Então, o que eu gastei? Gastei R$ 1.000 com microfone, gastei R$ 700 comprando 2 biombos de madeira. Gastei mais, deixa eu ver, uns R$ 100 de espuma. Então daí já dá para somar o quê? 1.800, mais ou menos, né? 1.800. Isso. E aí, eu não tinha notebook. Eu só tinha o meu desktop. E começou a dar muito problema, porque por melhor que ele fosse, a bendita da ventoinha era era um fator assim que me estressava muito. Tinha momentos em que não dava problema, tinha momentos em que dava. E eu comecei a ter, né, essa dificuldade por conta da ventoinha. Então eu tive que investir num notebook e aí eu gastei mais uns 2.900, mais ou menos. Né? Mas se a pessoa já tem um notebook, é metade do gasto, mais da metade do gasto a menos, né? Então a gente soma aí quase uns 5.000 que eu Olha, é tive que comprar um. uma possibilidade bem interessante, Mari, porque eu passei por esse processo em 2007. Porque eu fazia os trampos, mas não voltava, o cliente não voltava, né? Não era legal, não tinha a resposta que eu esperava. E aí, conversando com um companheiro que já estava no mercado há bastante tempo, né, ele me deu lá o setup que ele utilizava. E era um montão de dinheiro. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer para adquirir esse equipamento, né? E naquela ocasião eu precisei vender o carro que eu tinha, e essa grana do carro eu usei para comprar os equipamentos para montar o meu estúdio, né? Então, na época, 2007, foram cerca de R$ 12.000. Então, o investimento é bem considerável para aquele momento, né? E hoje, você me contando aí que dá para fazer algo parecido, montar a sua estrutura para conseguir fazer uma entrega profissional com cerca de R$ 3.000, R$ 3.500, me parece que está muito mais acessível, né? E isso é ótimo, porque outras pessoas vão conseguir trabalhar com isso de maneira mais tranquila. Com certeza. E hoje até algumas coisas que na época do início da pandemia eu comprei, por exemplo, o próprio microfone. Ele é um microfone que o preço até então era de 600, R$ 700. Não é o microfone mais caro do mundo, é o Blue Yeti Nano, mas ele entrega uma qualidade super boa. Eu comprei por 1.000, porque, enfim, a procura estava muito grande, não se achava mais em loja física, foi uma loucura. Comprei pela internet. Um cara que mora no Tocantins me mandou o microfone. Eu morrendo de medo de chegar um tijolo, né? Mas chegou o microfone, graças a Deus. Então, assim, algumas coisas foram mais caras. Até o computador talvez eu tivesse conseguido comprar um pouco mais em conta, mas nessa coisa toda das pessoas trabalharem em home office, a venda de computadores também aumentou muito, o preço aumentou muito. Então, assim, talvez eu tivesse economizado, né, uns R$ 1.000 na brincadeira. Hoje em dia dá, com certeza, com uns 3,5 dá para montar uma estrutura assim, show de bola. E é um investimento relativamente pequeno, porque se você pegar 4, 5, 6, 7 jobs aí de locução, de dublagem, das outras possibilidades dentro do nosso fazer profissional, já cobre esse custo, né? Então é algo super, super viável, vale muito a pena fazer esse tipo de investimento, ter a sua estrutura e tentar buscar os seus trabalhos. Mari, Sim, e beleza, diga. reserva. Eu não tinha reserva, eu parcelei tudo em 10 vezes, seja o que Deus quiser. É isso, fazendo o parcelamento com a grana que você vai ganhando no período do parcelamento, você já consegue quitar essas parcelas aí. Claro, não dá para ficar sentado esperando que a oportunidade caia no seu colo, né? Tem que fazer essa correria, a força do querer, conforme nos contou a Mari, para que as coisas possam começar a acontecer. Vamos falar de perspectiva futura, 2021, né? Até chegar a vacina na nossa faixa etária, me parece, posso estar enganado, mas me parece que vai demorar um pouquinho. E aí, qual que é a perspectiva do mercado de dublagem para esse ano? Vamos dublar remotamente até o final do ano? Já estão trabalhando com alguma data? Qual é o movimento do mercado? Uhum.
Olha, na última assembleia, ou foi a penúltima, não sei, da dublagem que nós tivemos com os outros profissionais, o trabalho em home studio está garantido ainda por mais alguns meses, né? Então, ele está permitido dentro do nosso acordo que seja feito por mais alguns meses. Se eu não me engano, até setembro. Mas eu acho, sinceramente, que a coisa ainda vai perdurar mais um tempo, né? Como você mesmo disse, a gente não tem previsão para nada. Até uns 2 meses atrás, a gente ainda estava trabalhando mais presencialmente, principalmente filmes de cinema não dá para fazer em home studio, tem que ser no estúdio profissional mesmo. Mas hoje, as próprias casas de dublagem têm essa consciência de que a gente precisa se preservar ao máximo possível. Então, logo que foi decretado aqui que a gente estava na fase vermelha, eu teria 2 escalas presenciais que os próprios estúdios me procuraram e falaram: olha, a gente está remarcando para fazer em home studio, tá? Então, é um movimento legal, assim, eu acho que a gente está trabalhando em conjunto para preservar os profissionais, até porque temos muitos profissionais idosos, eles precisam se reservar, precisam continuar trabalhando. Então, se os clientes aprovam o trabalho em home studio, por que não? Né? Então, eu acho que hoje deve ter um ou outro só que exige que seja presencial, mas a maioria aceita no home studio. E óbvio, trabalho em home studio é mais difícil, porque demora mais, você tem que contar com imprevisibilidades, né? Com problema de internet, falta de energia elétrica, não é fácil, né? Trabalhar em casa não é fácil. Mas a gente sabe também que é temporário, né? Daqui a um tempo, se Deus quiser, a gente vai conseguir voltar para a nossa rotina. Mas eu acho que o home studio não vai desaparecer. Ele ainda vai servir para muita coisa, né? Na dublagem em específico, para gravar correções, para fazer, de repente, uma produção que você seja escalado em outra praça. Então, os meus trabalhos no Rio de Janeiro, eu acredito que eu vou conseguir continuar fazendo. Então, um dia que, de repente, greve de metrô, greve de ônibus, o dublador não tem carro, não consegue sair de casa. Vai desmarcar a escala? Não, grava remotamente, sabe? Então, eu acho que é tudo questão de adaptação. Eu acho que em um ano de pandemia as coisas já... O que era um pavor, aquela coisa inicial do meu Deus, como é que a gente vai fazer isso? Hoje a gente está tirando muito mais de letra. Então, vamos usar a tecnologia em nosso favor, né? Certamente. Acho que tem também um aspecto que é o ganho de produtividade, né? Você vai numa casa dubladora e lá só tem 3 estúdios, então acabou, você tem 3 estúdios, você vai fazer três trabalhos ali simultaneamente. Com essa questão do remoto, você pode aumentar a equipe de técnicos, diretores e dubladores e conseguir produzir simultaneamente um número maior de obras, né? Então me parece que é interessante também para as casas dubladoras, né? Você ganha velocidade para as suas entregas e gera novas oportunidades, né? Então me parece que é um caminho bem interessante aí pensando no negócio dublagem como um todo, né? E é uma grande ruptura, uma mudança de paradigma, né? Rainha das unhas e da voz. Você é a rainha das unhas e da voz? Eu sou. Quem tá falando? Ah, Beatriz, né? Sou. Rainha das unhas. Porque eu também sou nail designer, gente. Olha minhas unhas, são todas bonitinhas pra live. Eu sou nail designer também, além de atriz e dubladora. E aí, o que você acha? Você acha que esse movimento de mercado faz sentido? É por aí mesmo? Então a gente ganha produtividade, aumenta o número de oportunidades, usando a questão do remoto, né? Então, se eu só tenho 3 estúdios aqui no presencial, né, na minha casa dubladora, de repente com essa outra estrutura eu consigo tocar outras obras, né? Não, claro. E assim, de alguma forma, os estúdios têm algumas reduções de custo também, em termos de estrutura. Óbvio, não vão fechar, mas de repente em algumas coisas aí consegue ter uma economia, né? Em termos de tempo, produtividade, eu moro bem distante da maioria dos estúdios aqui de São Paulo, né? Toda vez que eu preciso ir para Lapa, que é um bairro bem conhecido, que acho que tem, sei lá, 80% dos estúdios estão localizados lá, eu demoro 1h15 mais ou menos para chegar, né? Porque eu não tenho carro, vou de transporte público. Aqui em casa eu consigo marcar uma escala das 9 às 10 e a outra das 10h30 até a 1, sem me preocupar de ter que ir para lugar nenhum,
né? Então, em termos de tempo, muita coisa, assim, apesar das dificuldades técnicas que às vezes podem acabar nos atingindo, porque são fatalidades, mas eu acho que possibilita muita coisa, facilita muita coisa. Eu morro de saudade de trabalhar presencialmente, de encontrar os meus colegas, de todo mundo junto no estúdio, gravando vozerio. É gostoso ter esse contato. Mas eu acho que as duas coisas podem caminhar juntas perfeitamente bem, sem ônus para ninguém, sabe? Então é isso que a gente espera aí, pelo menos para o ano que vem, quem sabe, que a gente consiga voltar, né, a trabalhar o mais normal possível. Mas o home studio é uma realidade aí, eu acho que é bobagem ficar lutando contra isso, sinceramente. Concordo contigo. E aí, Mari, a gente já está caminhando aqui para o final, tem que fazer aquela pergunta, né? Porque todo mundo quer saber. E aí, Mari, aquela Mercedes que está estacionada na garagem lá é sua, né? Porque dublador ganha muito bem, correto? Então, a Mercedes que está estacionada aqui na frente, na verdade é um ônibus que tem um ponto aqui na frente da minha casa. Gente, é muito engraçado isso, porque todo mundo acha, ou, sei lá, a maioria das pessoas deve achar que realmente a gente ganha rios de dinheiro. E não vou falar que a gente ganha mal. O nosso valor por hora não é um valor baixo. Porém, há que se pensar que ninguém, ou quase ninguém, dificilmente alguém faz 8 horas de dublagem por dia. Se a pessoa faz 8 horas de dublagem por dia, no final do mês ela tá, ó, já num caminho bacana. Não é todo dia que a gente faz isso. Tem gente que faz isso por semana, tem gente que faz isso por mês. Então, assim, depende muito, claro, do tempo de profissão. Tem gente que dá sorte, que é super talentoso, que já começa arrebentando, que já começa tendo oportunidades, né? Então, assim, é o fator sorte, às vezes é alguém que pode dar uma força, mas não é todo mundo que acontece isso. Eu passei muito tempo fazendo 1 hora por semana. 1 hora por semana, gente, é muito pouco. Não dá nem metade de um salário mínimo, assim, para vocês terem uma ideia de valores. Então, com o tempo, óbvio, você tem também que ter noção de que o mercado é assim, é uma montanha-russa. Um dia você tá aqui, mas no outro você tá aqui. Não é todo mês que você trabalha pra caramba, não é todo mês que você tá arrebentando a boca do balão, né? Então, você tem que saber guardar dinheiro, que é uma coisa que eu estou aprendendo, confesso. Guardar dinheiro e principalmente ter o psicológico de aguentar isso. Saber que, de repente, num mês você não tá muito legal, mas não é porque você é ruim, não é porque as pessoas não gostam de você, é porque o mercado flutua. Não tem jeito, a gente depende das produções gravadas lá fora. Então, quando eles estão em férias lá fora, a gente acaba tendo que entrar em férias aqui também. O trabalho diminui. Então, assim, eu vou dizer para vocês hoje, eu consigo me manter só com a dublagem, graças a Deus. Não, não é fácil, não. Até eu chegar no ponto que eu tô hoje de me manter com a dublagem, eu levei muito não na cara, né? Eu ainda hoje tem pessoas que não conhecem o meu trabalho, tem pessoas com quem eu não trabalhei ainda e eu tô tentando. É um trabalho de formiga, todo dia você pensar, não, é um dia a mais que eu tenho que batalhar. O trabalho do dublador dificilmente para nesse sentido. Tem pessoas que estão estabelecidas aí há muito tempo, mas é outra história, porque começaram em outro momento. Hoje tem muita gente trabalhando, muita gente boa, graças a Deus, e a gente tem que lutar assim pelo nosso espaço. Então, dá para viver da dublagem? Dá, mas não vai ser logo de início. Dificilmente vai ser logo de início. Então, se puder ter uma outra fonte de renda, ó, aí sim, aí fica show. É isso aí, tem que construir a sua trajetória. Tem uma outra live aqui no Instagram que eu fiz com o Kleber, onde ele fala de valores e outras questões relacionadas a esse fazer profissional. E tem também uma brincadeira que a gente fez lá, que é a hashtag não guarde rancor, porque você vai levar muita porta na cara e você não pode guardar rancor nem raiva das pessoas, porque em um outro momento você vai voltar a encontrar essas pessoas, porque o mercado ele é muito pequeno, né? Então me parece, Mari, aí você pode dar a sua opinião sobre esse aspecto, que o networking ele é muito importante. Eu diria fundamental para que você possa desenvolver o seu trabalho. Além das questões técnicas que precisam ser consideradas, tem que ser muito bom, tem que ser muito boa atriz, muito boa dubladora, para que você possa prosseguir. Tem essa questão do networking, né? As pessoas precisam gostar de você, né? Sim, total. É muito difícil você trabalhar só, entre aspas, porque você é talentoso.
você precisa saber se relacionar. E nisso que eu tô dizendo não é bajulação, nada disso, porque eu posso garantir que eu sou uma pessoa que não gosta muito desse tipo de coisa. Mas você ser uma pessoa que sabe se portar, que sabe se colocar, que sabe ouvir, principalmente. Então, eu já ouvi histórias de pessoas que às vezes chegavam nos estúdios para dublar e abriam a porta do estúdio sem autorização de ninguém e falava pro diretor: e aí, cara, quando que você vai me escalar? Gente, as coisas não funcionam assim, sabe? Você tem que ter um feeling muito bom. Você vai visitar um estúdio, beleza? Observa. Observa, as pessoas estão tensas? Não. Estão descontraídas? Encontra um momento que você pode ir lá e falar: oi, fulano, deixa eu me apresentar, eu sou tal, tal, tal. Posso te mandar um material? Então, assim, é uma coisa que a experiência te traz, é claro, mas eu acho que de início, principal é você saber ouvir e você conversar mesmo com as pessoas. Você tem que ser ouvido tem que ser visto para ser lembrado. Então, o networking é muito importante. Graças a Deus, eu tenho muita facilidade de puxar assunto, de conversa sobre qualquer coisa. Então, para mim, isso foi muito fácil, porque às vezes eu ia no estúdio, eu não ia trabalhar, mas eu ficava lá conversando com as pessoas e aí encontrava no dia seguinte ou 2 dias depois, a pessoa lembrava de mim, lembrava do meu nome. E aí, às vezes é um cara que dirige, um diretor, ele fala: tá aí, vou colocar lá numa pontinha para ver como é o trabalho dela. E assim você vai construindo a sua rede, né? Então, saber se colocar no lugar de ouvinte, prestar atenção em tudo, porque às vezes a gente, na ânsia de querer oportunidade, chega lá. Não é assim. Procure ouvir mais do que falar, mas fale, porque é importante que as pessoas te ouçam também, né? Então... Isso é importante, né? Nesse sentido, tem uma história trágica. Aliás, deixa eu só falar uma coisa. O Kleber está comentando aqui: construir um caminho exige muito trabalho, destruir é bem fácil. Vou contar uma história de destruição. Ô, Kleber, prepara aí para abrir a câmera, que eu vou te colocar aqui no ar para você falar bem da Mari, hein? Então faz uma fala de efeito aí para a gente fechar a live. Kleber Brianes falando bem de Mari Mirabete, para a gente fechar com chave de ouro. Eu fui numa festa da Companhia São Jorge de Variedades, que é uma companhia de teatro aqui em São Paulo. Quem estava na festa? Francisco Bretas, grande dublador e grande diretor. Eu já tinha tomado um pouquinho de vinho, né? E fui resolver falar com Bretas nesse momento, né? Então imagina, um ator querendo dublar, bêbado, falando com o diretor de dublagem numa festa. Foi péssima essa experiência, e eu espero realmente que o Bretas não se lembre de mim por conta disso, porque eu fiquei falando umas coisas muito nada a ver, né? Cara, você tem que me escalar para dublar, nossa, você tem que ouvir o meu trabalho no meio de uma festa, né? Então olha que coisa sem sentido. Óbvio que não funcionou. Então fica essa dica aí: se você encontrar o diretor de dublagem na festa, deixa para lá, né? Deixa para falar sobre dublagem quando você estiver lá no estúdio e essa oportunidade se descortinar. A Mari tá caindo aqui. E aí, Mari, o que aconteceu? Até que parte você me ouviu? Caiu a conexão da Mari. Então eu vou chamar aqui o Kleber, enquanto a Mari ajeita ali a conexão, porque o Kleber vai fazer o fechamento. Ele vai ser a pessoa que vai trazer as palavras, as considerações finais sobre o trabalho de Mari Mirabete. A Laine perguntou como ela começou a dublar. Ô, Laine, no comecinho ela falou sobre esse aspecto. Foi vendo lá a Priscila na TV Colosso, e ela gostava muito do trabalho da dubladora que fazia a Priscila, e a partir dali ela começou a se interessar e perseguir esse sonho. Fez escola de teatro, fez faculdade de jornalismo antes, e depois acabou migrando em definitivo para a área da dublagem. A Mari voltou? Ou não voltou? Olha aí a conexão caindo, que a gente falava agora há pouco. Aí, a Mari voltou. Então, enquanto a gente restabelecia a conexão, eu contei a minha história. Pois é, a internet derrubando aqui a nossa live. Enquanto você restabelecia aqui a nossa conexão, eu contei a minha história trágica lá com o Kleber, com o Francisco Bretas. Kleber, a Mari vai fazer as considerações finais, mas a gente vai reservar aqui as palavras de Kleber Brianes sobre Mari Mirabete para a gente encerrar
essa live. Ô Mari, conta aí então, se você fosse dar, trazer uma palavra de incentivo, de apoio para quem está tomando contato com esse vídeo, quem está nos assistindo agora e tem vontade de dublar, quer percorrer esse caminho, quais são as suas palavras? O que você diria para essa pessoa? Já sabemos que é difícil, mas e aí, vale a pena? É legal? Qual é a grande dica? Gente, eu falando do fundo do meu coração, eu digo, se você gosta, se você acha que é isso que você quer, tente, mas tente mesmo, seja persistente e não esmoreça no primeiro obstáculo, porque obstáculos vão ter, com certeza, o tempo todo. Eu ainda hoje enfrento muita coisa, sabe, para continuar. Eu já pensei em desistir inúmeras vezes. Só que a dublagem é uma coisa que eu considero que é o que faz eu sair da cama todo dia feliz, sabe? Tipo, pra mim, você trabalhar com o que você gosta é você sentir isso. Então, eu acredito de verdade que vale muito a pena, que é preciso ter persistência e que por mais dificuldades que tenha, porque é um trabalho autônomo, né? Então, não ter uma carteira assinada já é um empecilho aqui nesse país, né? Mas é tão gratificante, eu me sinto tão realizada com cada oportunidade que eu tenho, com cada feedback que eu tenho, até mesmo com as coisas que de repente não correm tão bem, porque eu não sou perfeita e eu ainda estou aprendendo, mas é isso que me move. Então eu acho que vale muito a pena. Eu sou completamente apaixonada pela profissão e eu posso dizer que eu nunca fui tão feliz na minha vida. Então, se isso servir como motivação, eu posso dizer para vocês que vale sim. Vale demais, tem que ter propósito, né? Senão a vida fica meio sem sentido. Demais, sabe as palavras de Mari Mirabete. Mari, o Kleber não vai conseguir entrar, o Instagram está dizendo que ele não está com a versão atual do app. Kleber, atualiza o app do Instagram para você poder participar das lives. Então, quero encerrar te agradecendo demais por essa conversa. Sempre um prazer, uma alegria poder falar de um assunto que a gente gosta tanto, que é a comunicação, a audiocomunicação, nesse recorte da dublagem. Quero dizer também que você é um talento brilhante, a gente já teve a oportunidade de trabalhar em alguns pequenos projetos juntos, e a resposta é sempre muito positiva, né? Você resolve muito bem os jobs e certamente nasceu para trabalhar com isso. Que bom que você não desistiu e perseguiu esse seu sonho e que ele está se realizando de maneira tão bacana, tão reluzente. Desejo muito mais sucesso para você e quero dizer que estou sempre à disposição, caso possa te ajudar, contribuir com alguma coisa na sua jornada, já conta comigo, tá bom? Ah, Má, obrigada. Nossa, não tenho nem como agradecer. Foi um presente te conhecer. Quero agradecer o Kleber, que ele que acabou de alguma forma me apresentando para você quando ele postou que estava fazendo curso de narração de audiolivro. Eu falei, quero, me passa o contato, quero fazer, né? Me ajuda nesse negócio aí. E foi tão bacana porque você é um cara espetacular. Eu conheço há pouco tempo, mas eu tenho completa noção do quanto é inteligente e manja pra caramba, é um excelente professor. E eu não tô falando isso porque eu tô na sua frente, mas é porque eu sinto isso de verdade. Não é à toa que fiz o curso de narração de audiolivro e agora eu tô começando de locução também. Verdade. Eu fico muito feliz, né? Eu fico muito feliz com todas as oportunidades que você me dá, que você tem me dado. Fico muito feliz quando sou chamada para um casting. É um prazer gigante trabalhar com você e saber que hoje você faz parte da minha vida, né, pessoal e profissional, e que a gente está trilhando aí um caminho juntos, muito legal. Só posso agradecer de verdade por tudo mesmo. Você é nota 10. Olha aí, são as vitórias e os encontros da pandemia. Se não fosse pandemia, a gente não teria se encontrado, então nem tudo está perdido. O Kleber disse que está de pijama, agradeceu aí pelo conteúdo e disse que está muito afim de trabalhar com você em breve, hein, Mari? Ó, se prepara aí que o Kleber quer armar um esquema para trabalhar contigo em breve. Se Deus Também quero, Kleber. Eu quero mandar um beijo para todo mundo. Eu não consegui ficar lendo as mensagens, mas a Beatriz, fofinha, mandou mensagem, falou que me ama. Eu também te amo, sua linda. O Kleber, obrigada pela participação, por estarem aqui. Eu vi minhas primas aqui, minha tia, eu fiquei tão feliz. É que não dá para falar com todo mundo, mas eu quero agradecer muito todo mundo que esteve aqui com a gente. Foi uma delícia esse papo, foi muito gostoso. Eu quero dizer para vocês que eu estou à disposição. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, pode me mandar mensagem, me adiciona aqui no Instagram.
Vai ser um prazer conversar, é uma coisa que eu amo falar a respeito, posso ficar horas falando sobre dublagem. Então, no que eu puder também ajudá-los, quero dizer que eu estou à disposição de todos. Valeu demais, Mari. Valeu, pessoal. Uma ótima noite para todo mundo. A gente se fala em breve. Tchau, se cuida.